assisti o pior filme da minha vida e eu achei que eu não poderia assistir um filme pior que Através da Minha Janela. Mas aí veio então a Netflix, comprou os direitos desse filme e colocou no catálogo. E eu fui lá assistir porque, como uma boa fanfiqueira que sou, amo esse tipo de filme. Então a gente foi assistir, né, o nosso queridíssimo Má Influência. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre esse filme para que você não tenha que assistir. Antes de eu começar, já deixa o curtir de vocês aqui, que isso me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. O que você tá esperando, gente? A gente tem vídeo aqui toda semana, então corre pra não perder o vídeo. Tem de tudo um pouco aqui nesse canal. A gente tem cultura pop, tem cultura nerd, tem leitura, a gente tem também casos criminais, a gente tem casos de terror, se vocês quiserem. Porém, eu tenho um canal só para isso, então já se inscrevam nesse canal também. Vou deixar linkado aqui na descrição e me sigam lá nas outras redes sociais pra gente tá batendo um papo sempre. Bom, então é isso. Vamos começar a falar mal sobre esse filme. E olha que eu sempre tento ver o melhor de um filme. Porém, esse daqui tá difícil. Vamos lá. Bom, se você está morando embaixo de uma pedra, acho que você ainda não ouviu falar sobre esse filme. Porém, por que eu acho isso? Graças a Deus, a Prime veio aí com um lançamento muito bom, que a gente deixa então esse filme para escanteio. Por quê? Eu não iria falar sobre ele, mas eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou falar sim, porque eu não gosto de falar de filme que eu não gosto. Eu acho que, sei lá, gente, quem é que quer ver coisa ruim, né? Mas o filme é tão ruim que eu preciso falar, eu preciso vir dar a minha opinião não pedida. Porém, como eu gosto de falar sobre, e eu não tenho com quem falar sobre, então eu falo com vocês, com os meus inscritos maravilhosos. Gente, Má Influência, então, se trata de um filme que ele é uma adaptação de uma fanfic. É uma fanfic espanhola, se eu não estou enganada. Se não for, gente, me corrijam, mas eu acho que é espanhola sim. E aqui, como foco principal, a gente tem o Eros e a Reese. Bom, vamos lá, do que se trata isso aqui? A Reese é uma menina que ela é filha de um cara muito rico e ela tá sofrendo perseguições e ela tá sofrendo bullying, ela sofre muito bullying na escola e perseguição. O pai dela então tem a brilhante ideia de contratar um guarda-costas que é um pouco mais velho do que ela, chamado Eros. Ele simplesmente tira o cara da prisão e contrata como guarda-costas da filha dele. Só que acontece que os dois acabam se envolvendo de alguma forma ali, ela meio que entrando no mundo dele e ele entrando no mundo dela, os dois acabam tendo um envolvimento ali que o pai, ele não acha certo. E aí, enfim, temos um plot que não fez muito sentido e no final, então, eles acabam ficando juntos. Mas, enfim, nesse meio tempo a gente tem um desenvolvimento de um filme que não aconteceu. Gente, esse filme, ele tinha tudo pra ser um dark romance. Eu acho que eles queriam fazer um dark romance de Bodyguard. Mas saiu pela culatra. Por quê? O filme foi pobremente desenvolvido. Começa basicamente, do nada, ele entrando, o Eros aparecendo na vida da Reese. Sim, do nada, ela com raiva dele, do nada ela já tava vendo ele com outros olhos. Então, assim, não entendi, não teve um desenvolvimento bom. O desenvolvimento dos personagens foi, tipo, simplesmente jogado, assim, ó. Sabe quando a gente, às vezes, corta o vídeo e aí, tipo, eu tô falando aqui, paro, corto e aí já puxa pra outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tava falando? Então, é basicamente isso que é jogado pra gente, assim, a história. A história foi tão chata, que eu falei, bom, eu acho que vai melhorar. Só que nessa dia eu acho que vai melhorar, eu terminei de assistir o filme achando que iria melhorar e nunca melhorou. E aí eu fiquei assim, gente, eu perdi meu tempo. E nesse meio tempo eu simplesmente caguei pro filme depois e fiquei olhando as minhas redes sociais, porque tava muito chato. Então assim, número 1, por que diabos eles têm a ideia de colocar sempre o nome de um deus grego num cara que nem é tão bonito assim? Desculpa, mas o protagonista não é nada bonito. A menina, ela é muito bonita, porém o cara, meu Deus, não tem nada de bad boy. Não sei o que fizeram uma construção muito porcamente, muito pobre. Não sei o que faltou ali, tá? A história em si, como eu falei pra vocês, é uma história que realmente ela daria um bom dark romance de Bodyguard, porém ela não foi muito bem escrita, ela não foi muito bem produzida.
Então ficou, tipo, várias pontas soltas. Do nada, o pai sai da casa, vai viajar, sabe Deus pra onde, eu nem sei. Até hoje, se vocês perguntarem o que o pai dela faz, eu não sei. Ela começa, então, a receber alguns bilhetes meio que ameaçando ela e tudo mais, só que ninguém descobre quem é que é. E aí, no final, então, dá todo um desenvolvimento e descobre que, na verdade, o pai dela causou um incêndio num dos restaurantes que ele tinha, tirando a vida da maioria dos funcionários dali. E aqueles funcionários, eles tinham um filho. E o pai deixou, então, esse Eros levar a culpa pela causa do fogo. E ele até hoje, até esse momento, né, se culpava de ter tirado a vida de várias pessoas, incluindo a do pai dele. E é por isso que ele foi preso, se eu não me engano é isso. E aí a gente descobre que uma das filhas dos funcionários ali quer se vingar do pai dela, só que acaba ameaçando a menina e ela descobre que na verdade é a melhor amiga do Eros e o Eros não sabia da ligação dela com ele. E como eu tô falando aqui pra vocês, gente, seria uma ótima história de Dark Romance, porém cagaram, entendeu? Cagaram. E aí no final, então, eu já vou dar spoiler, tá? No final, então, essa menina, ela mostra, então fala tudo que tá acontecendo, tira a vida do pai da garota, que a menina não tinha nada a ver com a situação, porque acho que nem ela sabia da situação toda, deixa a menina órfã, porque ela já não tinha mãe, porque a mãe morreu no incêndio, e aí fica sem o pai, e aí ela acaba, então, tendo que lidar com toda aquela situação. Eu não sei se a menina foi presa ou se não foi, tá aí no ar, também não quero saber. E aí depois mostra já ela e o Eros juntos, ela entra na faculdade lá de balé, porque ela é uma exímia bailarina, e ele então fica ali vivendo do lado dela, com o dinheiro dela. Eu acho que é isso. E é essa a história, gente. Então assim, não percam tempo de vocês assistindo, e não tenho muito o que falar sobre. Então, o que eu peço de você, se você assistiu, se você perdeu as suas preciosas 2 horas do seu tempo assistindo essa porcaria, comenta aqui pra mim se vocês acham realmente que poderia ter uma melhorada, ou se vocês acham que, sei lá, se a Prime pegasse para fazer, se não seria melhor, porque do jeito que tá ficando o negócio lá na Netflix, tá complicado pro lado deles, né? Mas enfim, comenta aqui pra mim que eu quero saber a opinião de vocês, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!